Olá, amigos do canal Servir Ponto de Luz. É uma alegria estarmos aqui novamente, hoje com o tema Vá e não peques mais. O que será que Jesus quis nos dizer com essa frase? Qual ensinamento está por trás disso? Será que ele espera que, depois de cometermos um erro, nós não tenhamos mais nenhum erro depois disso? Sejamos perfeitos? Será que é isso que Jesus espera de nós? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Lá em João, capítulo 8, por volta do versículo 11, a gente tem a descrição daquele acontecimento ali, quando a mulher adúltera é condenada a ser morta apedrejada por ter cometido adultério. Jesus, ao ver aquela situação, ele começa a escrever na areia e diz o seguinte para os presentes: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele mesmo começa a refletir, tracejando na areia, e aguarda os acontecimentos. Naquele momento, as pessoas que ali estavam, que até aquele instante achavam-se com autoridade para acusar alguém, começaram a pensar, a refletir que, na verdade, nenhum daqueles homens, nenhuma daquelas pessoas teria condições de acusar alguém porque não tinha pecado. O único que poderia fazer isso era Jesus. Naquela época já era sabida a sua grandiosidade, a sua brandura, a sua bondade. Nem ele acusou. E a gente vai ver isso nesse trecho. Jesus diz assim: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te acusou? Ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Se a gente parar para pensar, Jesus, de alguma forma, ele, usando um termo mais comum hoje em dia, ele não passa pano. Ele não encobre, ele não acoberta o que foi feito, o que aconteceu. Alguém te acusou? Eu também não vou te acusar. Ele sabe o que ela fez. Ele sabe as falhas dela, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece todos os nossos defeitos e as nossas qualidades. E ele diz para ela: então agora, vá e não peques mais. Observe que o convite não é para que a mulher vá para casa, reflita, pense um pouco, amanhã vai ser um novo dia, amanhã uma nova vida. Não, o convite é no agora. Ele diz: vá agora, nesse instante, e não peques mais. Daqui para frente, reflita sobre os seus atos e mude suas atitudes. O convite não é para depois. Mesmo sabendo que muitas das nossas dificuldades não tem como ser resolvidas de uma hora para outra. Muitas vezes, aquilo que ainda é um defeito em nós, uma dificuldade que tenhamos de superar, um desafio que todos nós temos na nossa jornada de evolução, sabemos quais são os nossos defeitos. E muitas das vezes não é de uma hora para outra que vamos conseguir. Mas o convite que Jesus nos faz é que, a partir daquele momento que a gente comete um erro, imediatamente nós façamos uma mudança de atitude. E é essa mudança de atitude que nos leva a um esforço contínuo, e esse esforço contínuo nos levará a superar aquele desafio, superar aquela dificuldade, aquela deficiência que ainda temos no nosso caráter, na nossa conduta, nos nossos valores. É sobre isso que Jesus fala. É sobre esse esforço para a mudança, para que nós possamos alcançar a nossa reforma íntima. É o que ele espera de nós. Ele sabe que não é de uma hora para outra que a chave vira, que a gente já consegue no dia seguinte fazer diferente. Ele sabe que somos imperfeitos, mas ele não nos quer acomodados. Quando ele diz vá, no agora, no imperativo, ele não quer que a gente reflita, que a gente pense, ele quer que a gente haja hoje. Não olhemos para trás, porque o que passou não há o que se fazer. Nós vamos colher os frutos das nossas atitudes, das nossas escolhas. Sabemos o que fizemos, mas que daqui para frente tenhamos um novo comportamento, tenhamos uma nova postura,
um novo olhar em relação ao outro, à vida, às dificuldades, aquilo que nos incomoda ainda, aquilo que não sabemos superar, aquilo que não sabemos reverter. Esse convite é para agora. É isso que ele espera de nós. Um outro trecho em que Jesus também fala da mesma forma, o mesmo conselho que deu à mulher adúltera, é quando ele cura um homem lá no tanque de Betesda. Esse trecho está também em João, só que no capítulo 5, por volta do versículo 14. O trecho diz assim, mais ou menos assim: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, depois de havê-lo curado, disse-lhe: Eis que já estás são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui é uma outra situação. Na situação da mulher adúltera, ela havia cometido o adultério e ele diz: daqui para frente não faça mais isso, daqui para frente não peques mais. Nesse caso aqui foi uma cura de uma doença e ele diz para o curado: não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que Jesus quis dizer com isso? Para que a gente não acumule novos débitos. Quantas vezes, no nosso esforço, às vezes de acertar, nós continuamos cometendo erros e acumulando novos débitos? A nossa preocupação deve ser não somente sermos melhores e não cometermos os mesmos erros do passado, porque no nosso currículo de coisas boas e nem tão boas, que nós não nos orgulhamos de tê-las feito, mas esse currículo, vamos dizer assim, de lições aprendidas, a gente não deve cometer os mesmos erros. Não devemos usar o nosso livre-arbítrio para acumular novas coisas. A gente precisa melhorar e não piorar o que já temos. Na nossa vida, na nossa jornada, é importante que a gente se preocupe não só em não piorar a nossa situação, mas aproveitar ao máximo essa existência que nos foi presenteada. Nós chegamos simples, no berço, naquela família que nos foi reservada, em todo aquele planejamento encarnatório que aconteceu para que estivéssemos aqui. E nessa jornada, até que possamos deixar essa vida terrena no túmulo, onde recomeçamos a nossa vida no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que nesse meio, nesse ínterim da nossa existência, a gente aproveite ao máximo e que não seja acumulando mais e mais débitos para que em outra encarnação tenhamos mais coisas a resgatar. Precisamos sair melhores do que chegamos. Muitas das vezes, nós, às vezes, até mesmo por sermos espíritas e conhecermos muitas verdades através das obras que temos acesso, a literatura toda em português, que nos facilita muito o estudo, nós temos às vezes a falsa impressão de que o que eu não fizer nessa vida eu posso fazer numa próxima, eu conserto na próxima encarnação. E não é assim. Nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que temos. Foi feito muito esforço para que chegássemos aqui, muito planejamento, muitas encarnações ligadas à nossa para que estivéssemos exatamente onde estamos, no lugar em que estamos, com as pessoas que estamos à nossa volta. Então, usar o nosso livre-arbítrio para não adquirir novos débitos é fundamental. Não só o que a gente cometeu, e também nos preocuparmos em não cometermos outros para que não seja pior ainda para nós. Não porque é um castigo. Jesus não nos castiga. Deus não é esse Deus inquisitor e que fere e que encarcera o homem. Não. Ele é um Deus amoroso, justo e bom. E por isso mesmo a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Ele permite que a gente receba aquilo que a gente mesmo deu, aquilo que a gente mesmo plantou. E aí, para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando, eu trouxe um trecho desse livro aqui, sobre autodescobrimento, uma busca interior.
ditado por Joana, psicografado por Divaldo Franco. Tem um trecho aqui, capítulo 8, Sicários da Alma. Ele diz assim: habitualmente, a pessoa que se equivocou lamenta a ocorrência, o passado, ou faz uma consciência de culpa, afligindo-se, perturbando-se. O passado, porém, já aconteceu, e os seus alicerces não podem ser ignorados, nem evitados. Cabe a cada um diluí-los, erradicá-los. Ou seja, o passado não é uma âncora. Ele aconteceu, ele existe, mas eu preciso fazer diferente. Eu não posso acumular mais erros. Qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo em problemas e erros, certamente gerou também simpatias se agiu corretamente. Agrediu e felicitou pessoas, no entanto, simultaneamente entendeu e amou outras, produzindo vínculos de afeição e cordialidade. Ninguém há destruído de valores positivos e conexões emocionais generosas. Ou seja, a mesma medida em que cometemos erros e que não podemos ficar presos nesses erros do passado, da mesma forma nós também fazemos coisas boas, encontramos outras pessoas, ajudamos o próximo, ajudamos a solucionar, nos colocamos no lugar de alguém, tivemos empatia. Então é uma balança que a gente tem que procurar sempre deixar ela pelo menos equilibrada, nem com tantos erros, e ainda não conseguimos, né? Um dia vamos conseguir, com mais coisas boas, com mais coisas que tenhamos que nos orgulhar. O esforço de manter essa medida pelo menos equilibrada é o que Jesus espera de nós. Agora que nós já trouxemos esses exemplos, tanto da mulher adúltera quanto do homem que foi curado no tanque de Betesda, em que Jesus disse a ela ele disse, vai, não peques mais, e para o homem que foi curado de uma doença, para que não te suceda uma coisa pior. Você pode estar se perguntando, mas Carla, depois de cometer um erro, aqui chamado de pecado, vamos chamar de erro, depois de ter cometido um erro, como que eu não peco mais se aquele defeito ainda está em mim? Se aquilo eu ainda não consigo superar? Existem algumas ferramentas, eu trouxe algumas delas para a gente conversar. Por exemplo, a gente pode começar assumindo as nossas responsabilidades, não sendo aquela pessoa que acha que a culpa é sempre do outro. Eu errei, eu cometi essa falha, porque também o mundo inteiro está contra mim. Eu fiz isso porque a minha esposa me azucrina o tempo todo. Eu cometi essa falha porque também eu não tenho ajuda de ninguém. Sabe quando a gente começa a culpar os outros por serem o motivo dos nossos próprios erros, sendo que as ações são nossas, as ações partem de nós? Não temos todos nós o livre-arbítrio? Se temos o livre-arbítrio, podemos também não cometer certas coisas. Se ainda cometemos, é porque estas coisas ainda não estão sanadas, ainda não estão resolvidas em nós. Então, a autorresponsabilidade, que é assumir os nossos erros, reconhecer que nós ainda falhamos porque temos aquela dificuldade e não culpabilizar o próximo pelos nossos atos, já é uma primeira providência, é uma ferramenta que nós temos que ter, reconhecer, para dar o primeiro passo para essa mudança, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. O conselho de Jesus não foi vá e não peques mais? Já não é agora? Então, para eu agora tentar, eu preciso reconhecer o que eu ainda não consigo, não culpando os outros, assumindo as minhas responsabilidades. A outra ferramenta que nós temos e que é bastante valiosa é nos conhecer. A partir do momento que eu sei quais são os meus erros, quais são as minhas falhas, eu preciso me conhecer também para saber se eu consigo já superar ou não. Eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei em que momento que certas circunstâncias me tiram do sério, que me deixam aflita, tensa, nervosa, me deixam exposta. Que situações são essas que eu me conheço, que eu sei, que podem me levar a cometer novamente os mesmos erros?
Eu já os assumo, já sei que não são dos outros. Agora eu sei como que eles funcionam, como eles acontecem em mim, como que eu reverbero quando estou para cometer alguma coisa que eu sei que não vai ser legal para mim. O autoconhecimento, o verdadeiro conhece-te a ti mesmo, é o que vai nos ajudar a equilibrar isso. Se eu sei quando uma coisa pode acontecer, porque eu sei quais são os gatilhos, por exemplo, eu tenho que pensar em maneiras de evitar que esses gatilhos aconteçam. Isso aí só o autoconhecimento pode nos dizer. A reforma íntima, que é outra ferramenta, é a verdadeira vontade de mudar, é o nosso verdadeiro esforço na mudança, e isso não temos como fugir. A gente já reconheceu nossas dificuldades, assumimos nossos erros, nossos defeitos. Eu conheço onde que é o meu ponto fraco e quais são os meus pontos fortes, onde eu posso aplicar mais, onde eu posso me esforçar mais. E a reforma íntima é a verdadeira vontade da mudança. É quando realmente eu quero mudar e eu faço alguma coisa nesse sentido. Eu me esforço para que aquilo aconteça. Isso não fica só no plano das ideias. Ele parte para a ação realmente. Outra ferramenta que podemos usar, que ajuda bastante nesse processo de tentar não errar mais, é o foco no presente. Hoje a ansiedade nos tira muito a tranquilidade, a capacidade de raciocinar, de nos concentrar, de pensar com calma antes de agir. Para vocês terem uma ideia, um número da Organização Mundial de Saúde sobre ansiedade indica que o Brasil é o país que está em primeiro lugar no ranking mundial em ansiedade. Cerca de 9,3% da população brasileira sofre algum tipo de transtorno que envolva ansiedade. Isso representa entre 18 a 20 milhões de brasileiros. É um número muito alto, é um número alarmante que nos faz pensar um pouco. Será que nós estamos muito focados no amanhã, nas coisas que podem até não acontecer? Estamos esquecendo de focar no hoje. O presente, o que está acontecendo hoje, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer algo a respeito. Quando a gente pensa em se melhorar, em cometer menos equívocos, desenvolver habilidades e competências que nós ainda não temos, e ao mesmo tempo vivemos num mundo muito ansioso, com muita influência, com muito estímulo, que por um lado é muito bom, o avanço da tecnologia, o avanço da informação, a medicina avançando muito rápido, a parte de robôs, automação, muito bom, muito rápido. Por outro lado, indivíduos muito super estimulados, com informações que talvez nem sejam relevantes para o nosso dia a dia. De que adianta a gente saber que alguma coisa vai acontecer do outro lado do mundo, talvez na economia de outro lugar do mundo, se hoje eu não foco no meu dia a dia aqui com a minha família? Claro, nós sabemos que no mundo globalizado, tudo que acontece no mundo acaba atingindo todo mundo de alguma maneira. Mas até que ponto nós temos que nos envolver com situações que não estão ao nosso alcance, que nós não podemos fazer nada com relação àquilo e que talvez não vá mudar o nosso dia? Essa questão da ansiedade sendo tratada pela Organização Mundial de Saúde nos revela que é um problema já global. É uma questão já de, como é chamado agora, de mal do século. Precisamos focar no presente, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que podemos resolver, que podemos colocar nossa energia, e menos nas coisas que não podemos fazer nada. É uma tarefa difícil, meus amigos, eu sei, mas cada vez mais, se queremos ser melhores e errar menos, sairmos daqui melhores do que chegamos, precisamos focar no presente. Isso é uma verdade, assim, sem dúvida nenhuma. Cada vez mais os estímulos virão.
E cada vez mais teremos que aprender a viver com todas essas mudanças que estão acontecendo e muito rápidas, mas ao mesmo tempo vivermos o agora. Isso é crucial se queremos ser pessoas melhores. Outra ferramenta super valiosa para que a gente consiga pensar mais naquilo que podemos fazer de melhor, praticar o bem é uma delas. Quando a gente pratica o bem, focamos as nossas energias para ajudar o próximo, seja com uma ajuda material, seja com uma conversa ou sermos um bom ouvido. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós nos esquecemos dos nossos próprios problemas. Além de estarmos ajudando alguém, a gente consegue, naquele momento em que nos colocamos no lugar do outro, em que fazemos algo por alguém, deixamos os nossos problemas de lado. Lembra que eu acabei de falar sobre a ansiedade? Naquele momento, estamos no presente, estamos de olho no outro, estamos de olho no próximo, querendo ajudá-lo de alguma maneira para que o dia dele fique melhor, para que ele esteja pelo menos ali naqueles instantes de talvez uma conversa na fila do banco, possamos ajudar alguém a encontrar uma solução. Às vezes uma informação faz o dia de alguém diferente. E cabe a nós nos colocar no lugar desse próximo, porque amanhã ou depois podemos ser nós esse outro. E quando nós nos focamos em ajudar alguém, aqueles problemas que eu falei ainda há pouco, que ficam na nossa cabeça, que a gente não consegue pensar numa solução, não encontramos uma resposta, esses problemas em determinado momento saem da nossa mente. Aquele emaranhado de pensamentos que nos afligiam e que a gente não conseguia encontrar uma solução, momentaneamente, quando nos colocamos o foco no outro, momentaneamente aquilo sai da nossa cabeça. E muitas das vezes os nossos irmãos, mentores, aqueles que nos querem bem, eles aproveitam esse momento de clareza mental para nos intuir, para nos aconselhar, para nos motivar, mostrar um caminho e ideias que a gente não tinha, soluções que a gente não havia pensado, surgem porque nós fomos intuídos. Permitimos que naquele instante, ao nos colocarmos no lugar do outro, focar no próximo, a nossa mente ficou livre, menos ansiosa, mais focada no presente e não tão focada no eu. E aí nós somos ajudados. Essa ferramenta é maravilhosa. Praticar o bem. A outra ferramenta é usarmos o nosso livre-arbítrio com sabedoria, sempre pensando se Jesus faria aquilo, o que Jesus faria? Será que se estivesse no meu lugar, qual seria a solução que Jesus daria? O que ele diria nessa situação? Muitas das vezes eu me pego perguntando a Jesus: o que queres que eu faça? O que esperas de mim, Senhor? Porque nessas horas a resposta vem também. E aí a gente começa a clarear o caminho para onde seguir. Muitas das vezes a resposta vem aí. Livre-arbítrio com sabedoria. E a última ferramenta que eu trago para vocês é, sem dúvida nenhuma, a oração e a fé. A oração resolve todos os problemas. Quando a gente faz uma oração de coração, quando a gente tem uma fé determinada, uma fé real, aquela fé de coração, e a gente coloca nas mãos do Senhor os nossos problemas, não de forma passiva, de forma ativa. Lembra que Jesus disse: vai, não peques mais? Ele quer uma ação, ele espera de nós atitude. Então, quando a gente ora, quando a gente tem fé, a solução vem, as respostas vêm. E até aquelas dificuldades que nós colocamos vão ser transpostas, porque a gente vai encontrar formas de driblar essas dificuldades, esses defeitos, essas imperfeições, vamos chamar de imperfeições, que nós ainda temos, que ainda é um pouco difícil de superar, de suplantar, mas que ele, com a ajuda dele, com a nossa fé, com a nossa prece, pedindo para a espiritualidade amiga que nos ajude a superar um defeito que ainda temos, uma dificuldade que não conseguimos, um perdão que ainda não conseguimos dar, ou às vezes um perdão que ainda não conseguimos pedir.
a oração e a fé vai nos ajudar a suplantar essa dificuldade. Essa é outra ferramenta maravilhosa. E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, quem de nós nunca errou e ainda não vai errar? Todos nós. Quando Jesus disse não peques mais, ele não esperava que dali para frente nós não iríamos errar nunca mais, seríamos seres perfeitos da criação. Ele sabe que nós ainda não somos, que ainda não conseguimos. Estamos no caminho, estamos nos esforçando e buscando a nossa reforma íntima, como já vimos. Mas ele sabe também que não vamos conseguir de uma hora para outra. Então, nós temos que ser conscientes das nossas faltas, dos nossos erros, daquilo que conseguimos, o que ainda não conseguimos, mas precisamos seguir em frente sem nos prender a esses erros do passado, nos culpando por toda a vida. Erramos, sabemos que erramos, temos a responsabilidade dos nossos atos, nós conhecemos, estamos focados no presente, conhecemos a prece, a oração, ajudamos o próximo e nos esforçamos diariamente para que nosso livre-arbítrio seja usado com sabedoria. Mas não podemos deixar que o passado seja uma âncora que nos prenda àquele erro e nunca mais a gente seja absolvido. Vai, não peques mais, dali para frente faça diferente, mas não se prenda àquele passado. Porque senão a gente não consegue andar, a gente não consegue evoluir. Na mesma medida, precisamos também sermos indulgentes com os erros dos outros. Sabe aquela frase quando a gente diz assim, isso aqui é errado, fulano errou, eu não perdoo. Quem de nós pode dizer que não perdoa? Quem de nós pode dizer que também não comete ainda erros e que espera ser perdoado também? Então, a orientação aqui é para que a gente não só se perdoe e siga em frente, como também possamos perdoar o outro pelas suas faltas. Porque esse companheiro está na jornada como nós. Ele também está buscando a sua reforma íntima. E aí, para ilustrar um pouquinho esse trecho sobre os nossos erros e os erros alheios, eu trouxe esse livro, Respostas da Vida. É um livro ditado pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico. É muito bonitinha até essa capa. Eu trouxe um trechinho, eu marquei aqui, item 30, males e remédios. Ele diz assim sobre erros. Algum erro cometido? Reconsidere a própria atitude e não se constranja em aceitar as suas deficiências, de modo a corrigi-las. Erros alheios? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerância para com os nossos. É isso, meus amigos. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo planeta, em diferentes níveis de consciência, de esclarecimento e de evolução, mas estamos todos na mesma jornada. Que saibamos reconhecer os nossos erros e dos nossos irmãos, mas sempre lembrando dessa máxima que Jesus nos deixou. Vai em frente, meu amigo, e não peques mais, ou pelo menos tente, se esforce, faça por onde, foque. Você tem Jesus como nosso guia, temos a prece a nosso favor, temos vários exemplos, várias obras para nos inspirar, vários ícones também, vários espíritos que já passaram por esse mundo que nos inspiram, nosso mestre maior que é nosso modelo e guia. Vamos em frente, meus amigos, vamos seguir e tentar pelo menos não pecar mais? É isso que eu queria deixar para hoje. Muito obrigada e um grande abraço.